Eleições 2020. Olá, hoje nós estamos aqui pelo Cubo Notícias entrevistando o então pré-candidato à Prefeitura de Porangaba, João Paulo Urias, vereador, ou João do Luabella, como muitos conhecem aqui na nossa cidade de Porangaba. Eu gostaria de começar, em primeiro lugar, dando um abraço para você que está nos assistindo e enfatizando que nós entramos em contato com os demais pré-candidatos. Entrei em contato com o pré-candidato Cal, que disse que iria aguardar para dar uma entrevista. Eu lembrei sobre o prazo do dia 27, que é o prazo para dar entrevistas. Depois disso, é necessário de autorização da Justiça Eleitoral. Ele não deu resposta. E também entrei em contato com o candidato Edivaldo Pérez, que disse que não tinha agenda disponível nesta semana. Lembrando que, para a entrevista, o prazo da Justiça Eleitoral é até o dia 27, até o próximo dia 27. Quem aceitou e quem está presente aqui hoje é o candidato João Paulo Urias, que vai falar um pouco da sua história, da sua trajetória política. E nós vamos conversar com ele também sobre seu plano de governo, suas pretensões na Prefeitura de Porangaba, se for eleito nas eleições que foram adiadas e estão sendo conturbadas por toda essa pandemia. João, obrigado pelo seu comparecimento aqui, pela sua presença. E eu gostaria que você começasse, lógico, vai ser um bate-papo, vai ser uma coisa bem light, falando sobre você. Quem é João Paulo Urias? Bem, primeiramente, meu muitíssimo obrigado pelo espaço cedido aqui junto no Cubo Notícias. Eu estou vereador neste município de Porangaba, sou João do Luabella, meu nome é João Paulo Urias. Como chegamos em Porangaba? Há 20 anos atrás, a minha família adquiriu uma propriedade, assim como inúmeros outros que já estão como munícipes aqui em Porangaba, construiu uma chácara que consequentemente levou a um comércio, que consequentemente acabou levando até a política. E por fazer parte da política, por sempre tomarmos lado em relação à política, nós sempre tivemos a política porangabense na veia. Pelo menos nos últimos 20 anos sempre estivemos presentes. E nessa vivência política de Porangaba, nossa família acabou enxergando que é preciso avançar. E como que a gente pode fazer com que a cidade avance? Através da política. É uma ferramenta para que a cidade avance. Então, nos colocamos à disposição do município como candidatos, graças aos nossos 162 votos de confiança, conseguimos chegar até a vereança, e estando lá como vereador, desde o primeiro dia do mandato, desde a posse, deixei claro a todos que iria fazer um trabalho em busca da verdade, em busca do que fosse correto, e assim estamos atuando, em busca do que é o melhor para a cidade como um todo, e não apenas para alguns grupos políticos. A cidade precisa desenvolver. Eu acho que já passamos do momento de questões de lado político. A gente não tem que se preocupar com lado político, a gente tem que se preocupar com o futuro. E o futuro está à nossa porta e vamos atrás dele. João, você tem quantos anos? É formado em qual área? Como que surgiu também a ideia de fazer parte da política? Bem, eu tenho 32 anos, completo 32 anos agora neste 27 de setembro, então já me considero com 32 anos. Parabéns. Obrigado. Sempre fui da área da publicidade e do design e esqueci a pergunta. E como você teve a ideia de ser um político? Porque a sua formação é a área de comunicação social, que é a minha formação também. E como que deu é uma área completamente, a não ser na parte de publicidade que exige
que a política requer a publicidade. Sim. Mas como que veio esse estalo na sua cabeça para poder entrar na política? Bem, o estalo sobre entrar na política foi, assim, de certa forma, um tanto quanto um empurrãozinho, vamos dizer assim. Como eu disse, a minha família sempre participou da política do município, da política do estado e também do Brasil. Meu pai, aqui no município conhecido como Luabela, tem a política na veia, através das entidades que ele coordena. E eu sempre tive o sonho de colaborar com o município. E como que eu imaginava que seria essa minha colaboração? Atuando junto com um agente político e que, consequentemente, eu tentaria levar o meu trabalho, as minhas ideias. Só que um dia, em casa, em uma conversa familiar, a gente sempre diz que o apoio tem que vir de casa, e nessa conversa nós entramos num denominador comum que me lançaria candidato. Demos chances a outros candidatos, a outros agentes, para tentar, digamos assim, viabilizar o que a nossa família tinha como algum ideal. Em alguns momentos fomos correspondidos, em outros nem tanto. Então me coloquei à disposição da minha família e da nossa cidade para ser um agente transformador do município. Essa pergunta que eu vou te fazer, eu acho que ela é essencialmente importante para os novos candidatos, né, à vereança. Você acha que o vereador, quando ingressa na Câmara, ele consegue realmente almejar tudo aquilo que ele gostaria? Ou, de certa maneira, quando ele ingressa, ele se vê frustrado em muitas situações no trabalho dele? Olha, eu acredito que a função do vereador, a vereança, como eu costumo dizer, é um trabalho muito árduo e exige muito jogo de cintura, no sentido que é uma engrenagem. O vereador é uma peça, o secretário é uma outra peça, o prefeito é uma outra peça, a secretaria da Câmara é uma outra peça, então é uma engrenagem que precisa funcionar. E como que essa engrenagem pode funcionar? Se todos estiverem no mesmo discurso. A gente sabe que existem os pontos de vistas que são divergentes, mas a gente tem que ter um propósito. Vou dar o meu mandato como exemplo. No começo do mandato, como fui eleito através da situação, até inclusive já gostaria de agradecer o espaço no sentido de agradecer aos vereadores, candidatos a vereadores de 2016 do PTB e do PT, que na consequência do voto dessa coligação conseguiu me colocar como vereador. E, como eu estava dizendo, entre 2017 e 2018, que foi o começo da vereança, vamos dizer assim, fui atendido sempre na medida do possível. Só que como não compactuei com algumas irregularidades que eu estava enxergando, foram me deixando de escanteio. E por isso, algumas inúmeras coisas que eu solicitei ao Poder Executivo, porque o vereador ele só faz uma ponte, ele é só um elo. Ele pega a demanda do munícipe e entrega para que o Executivo execute. E por conta disso, infelizmente, como muitos gostam de dizer, foi colocado na gaveta. Mas não foi em detrimento à minha pessoa, eu não tenho isso como pensamento. Foi em detrimento àquele cidadão que estava necessitado de alguma situação e não foi correspondido à altura que estava precisando. Mas o vereador pode sim ser uma ferramenta muito interessante para o benefício do município, mas temos todos que caminhar com o mesmo princípio. Eu acredito que é natural que aconteça a oposição, mas a oposição ela só se dá por completo e, digamos assim, bem constituída quando um trabalho não é bem desenvolvido. Eu acredito que o prefeito que estiver atuando, independente de quem seja, se ele estiver trazendo o progresso e deixando o município ter uma vida digna, ele praticamente não vai ter oposição, desde que ele saiba vender a ideia do que ele está pensando em fazer. Então, a gente tem que ter um norte, deixar de olhar para o lado e olhar para frente, termos um norte para caminhar junto. Eu acredito que o vereador é um dos elos dessa demanda. Hoje você, de 0 a 10, qual nota daria para a administração de Porangaba?
De 0 a 10, eu diria que existem muitos erros, mas também existem muitos acertos. Mas se formos de 0 a 10, eu daria uma nota 4. Existe muita coisa a ser melhorada ainda. Qual seria a prioridade de Porangaba hoje? Prioridade hoje, estamos em setembro. No meu pensamento, primeira prioridade, saúde. Segunda prioridade, saúde. Terceira prioridade, saúde. Depois vem infraestrutura, depois vem o social, depois vem o funcionalismo público, mas eu acredito que as 3 principais prioridades têm que ser saúde. Digamos que você seja eleito nas eleições e tome posse no dia 1º de janeiro. Dia 2 você vai entrar no Paço Municipal. Qual será a sua primeira medida lá dentro do Paço Municipal? A primeira medida, a gente tem um planejamento de, se tivermos sucesso no pleito, de colocarmos no papel uma reforma administrativa. A máquina precisa ser enxugada para que ela consiga trazer melhores benefícios à população. Com a máquina mais enxuta, a gente consegue fazer com que algumas receitas que seriam destinadas em algumas situações possam ser melhor destinadas em outras situações. Então, a princípio, digamos assim, dentro do Paço, a primeira tarefa vai ser a reforma administrativa. Fora do Paço, vai ter que ser feito um mutirão de infraestrutura, no sentido de regularizar inúmeras demandas que a gente tem, tanto de estrada rural, quanto de ponte no perímetro rural, quanto de locais do nosso, dentro do perímetro urbano, que precisa ser reassistido novamente. E também, de antemão, já adianto que uma das principais ideias da primeira-dama é fazer um trabalho de campo para remapear o social do nosso município. A gente sabe que o assistencialismo social, ele é feito, não dá para falar que ele não é feito, mas a gente acredita que precisa ser feito um novo mapa do social do nosso município para que, em melhores condições, tendo uma melhor leitura disso, a gente possa conseguir levar as necessidades daqueles que estão precisando, e a gente sabe que existe muita gente precisando. Esse novo mapeamento seria pelo aumento de moradores, de pessoas que vieram para Porangaba? Tanto nesse quesito de aumento de população, tanto no quesito de realmente saber quem de fato está precisando e quem está no sistema, mas hoje teve, digamos assim, um sucesso na vida e já não está precisando tanto quanto já esteve anteriormente. Então é questão de dar espaço para quem de fato está precisando. Já que nós falamos desse aumento populacional de Porangaba, que todos nós sabemos que nós estamos tendo, que existe, ficou mais evidente nesse período de pandemia, pela migração de pessoas que vieram da capital para cá, que mostraram, que explicitaram para as pessoas que talvez não tivessem reparado antes, a quantidade de propriedades que nós temos de pessoas de fora que migraram para Porangaba. Sim. Saíram da capital, de cidades maiores que são picos da pandemia, que tiveram registros de casos preocupantes, veio procurando as pequenas cidades. Isso ficou evidente para todo mundo que Porangaba tem um número populacional bem maior do que o último censo registra. Seu plano de governo, aí vem a preocupação de todos os porangabenses, porque chega feriado, falta água. Eu iria fazer essa pergunta a todos os pré-candidatos que viessem dar entrevista. Não sei se eles ainda vão conseguir disponibilizar tempo, o convite foi feito. A pergunta que eu faço é referente ao plano de governo seu. A sua administração, o seu plano de governo, terá um debate com a Sabesp para a criação de um novo sistema de captação de água, ou você ainda considera que o único sistema que nós temos é suficiente? Bem, eu acredito que é notório, tanto para quem está no perímetro urbano, quanto para quem está no rural, que quando existe o pico no sentido da quantidade de gente que está no município, quando a gente abre a torneira, muitos locais a água não sai.
Então eu acho que é sim necessário ser realizado um estudo para ampliação dessa captação d'água, mas não sendo viável, no sentido que não temos tantas veias d'água assim. Tudo bem que a gente está sobre o aquífero Guarani, mas eu acho que além da captação, nós precisamos melhorar a nossa reserva d'água. Então, eu acho que tem que ser cobrado da Sabesp, até porque é uma concessão do município à Sabesp, não é só simplesmente a Sabesp que toma conta, o município passou para a Sabesp, é do município. Então, é da competência do município cobrar a Sabesp para que amplie os seus reservatórios. A gente tem noção de que há a possibilidade de estender esses reservatórios para além da Castelo Branco, visando o bairro do Matão, e aqui para o fundo, no sentido dos loteamentos para a Estrada de Conchas, que também tem uma demanda alta. Então, se a gente conseguir fazer a cobrança e que a Sabesp consiga implementar esses 2 reservatórios, eu acho que, num longo prazo, não vai ser tão viável, porque o nosso trabalho é para poder expandir a cidade. Mas num curto, médio prazo, eu acho que vai dar conta sim. Eu até estava conversando com o pessoal da Sabesp e eu acho que Porangaba está migrando já para essa disponibilidade, porque recentemente foi inaugurado um novo sistema de ampliação de tratamento. Isso. Então que fique claro para as pessoas não misturarem alho com bugalho. Você está falando dos reservatórios em bairros, em zonas territoriais da nossa cidade. Exatamente. Mas a preocupação, uma das grandes preocupações é sobre a água aqui em Porangaba. E também sobre loteamentos. O que dá para ser feito sobre os loteamentos, pois os moradores pagam os impostos, a prefeitura recolhe os tributos, mas há muitas reclamações a respeito dos loteamentos. O que o seu plano de governo contempla para isso? Bem, no quesito loteamentos, o que a gente tem planejado só vai existir novos loteamentos no município se eles estiverem seguindo a regra, seguindo o Código de Obras, que prevê, está regradinho ali, como se dará novos loteamentos. Eu acho que só simplesmente liberar loteamento, a gente cria uma demanda que acaba influenciando saúde, acaba influenciando educação, segurança. Então não dá para deixar isso correr à torto e à direito. Então novos loteamentos só vão ser liberados pela prefeitura se eles estiverem de acordo com o que está regrado no código. E em relação aos loteamentos que já são existentes, eu tenho visto o Poder Executivo há anos trabalhando em cima do programa Cidade Legal. E aparentemente essa situação só vem patinando há anos. Existe o programa do Instituto de Terras do Estado de São Paulo, que também trabalha nesse mesmo sentido de dar as escrituras aos munícipes. Então a gente pode partir para esse caminho em relação aos loteamentos que já existem. E para finalizar a sua pergunta, eu sou do entendimento que só mandarei o carnê de cobrança ao munícipe de algum loteamento se eu tiver a hombridade de saber que eu estou cobrando e vou ter que entregar alguma coisa. Não vou mandar nenhum carnê se eu não for entregar nada de retorno, seja de iluminação pública, seja de cascalhamento de ruas. Eu acredito que não dá para ser mais a política do só vinde a nós e o vosso reino nada. A prefeitura tem que cobrar, mas também tem que entregar. Para entregar, a prefeitura precisa de equipamento. Sem dúvida. E hoje a reclamação do Departamento de Obras, inclusive na entrevista que o secretário de Obras Jardelino Queiroz, entrevista não, na presença dele lá na Câmara na penúltima sessão, foi a falta de equipamento, de maquinário. Você teria no seu plano de governo ou nos seus contatos maneiras de trazer recursos para Porangaba para aquisição desse material e também para a saúde? Quais seriam os contatos do prefeito João Paulo Urias para trazer recursos para Porangaba? Bem, os recursos serão através de deputados, através de emendas parlamentares, onde faremos o que todo político deve fazer. No português bem claro, passar o chapéu em cada gabinete
e esperar que alguma demanda seja contemplada para nós. Mas enquanto isso não cai, não vem do céu, vamos assim dizer, porque não é só simplesmente a gente querer, existe a outra parte também de querer entregar. Em relação a isso, eu acho que essa gestão perdeu uma oportunidade de ouro, onde em 2018 o governo do estado estava financiando a juros zero a compra de maquinário para as prefeituras. Tudo bem que eu entendo que seria um gasto a mais dentro de um orçamento de uma prefeitura que depende muito de recurso. Mas a juros zero, eu acredito que algumas situações que hoje estamos tendo dificuldade poderia estar sendo contemplado através desse programa. Mas essa gestão perdeu a oportunidade e esse programa já se foi. Então, no meu entendimento, na minha gestão, se possível, tendo novamente esse programa disponível, iremos atrás dele, assim como iremos trabalhar com os deputados. Você acha que, em comparação com outros municípios da região, Porangaba passou pouco o chapéu? Olha, eu posso dizer da minha parte que eu passei o chapéu ao máximo possível. É complicado de falar dos demais que estão de agentes políticos aqui no município, mas sim, em relação à nossa região, fomos menos contemplados do que os demais. Torre de Pedra é um exemplo. Sem dúvida, sem dúvida. João, você falou que a prioridade é saúde, saúde e saúde. Quais são as suas ideias para a saúde? As ideias da saúde, no curtíssimo prazo, é colocar mais um médico no nosso pronto atendimento, onde todos chamam como Santa Casa. Vai ter 2 médicos atendendo, a gente já fez as contas e é viável a aplicação deste médico lá no pronto atendimento. A gente acha que é imprescindível o trabalho do agente de saúde, então o agente de saúde tem que ter um trabalho de campo, tem que ter condições para que consiga fazer esse trabalho de campo. Então a gente precisa primeiro curar a saúde para que ela consiga curar os nossos doentes. E educação, tem alguma coisa no seu plano de governo? Como, por exemplo, já foi mencionado, Porangaba futuramente, talvez também com o aumento da demanda das pessoas, precise de uma nova escola. No seu plano de governo é contemplado isso ou há uma maneira de reestruturar? Porque a gente sabe que havia prédio para educação, que foi convertido num paço municipal, mesmo havendo paço municipal, não criticando a atual administração, mas falando das unidades, né, que nós já tínhamos disponíveis. Então, o que eu pergunto é se você vai fazer esse reestruturamento, tem ideia de fazer esse reestruturamento se for eleito, ou se vai partir para trazer recursos para a criação de uma nova unidade escolar. Bem, traremos recursos para uma nova unidade escolar. O MEC tem um programa, um projeto da escola de tempo integral, que pela quantidade de habitantes que temos aqui em Porangaba, eles conseguem nos contemplar com 6 salas de aula para período de tempo integral. A gente sabe que 6 salas de aula, se a gente pensar, não é muita coisa. Mas, se tivermos 20 alunos em cada sala, são mais 120 alunos atendidos. Então, eu acho que o programa está disponível, é só simplesmente quem estiver sentado na cadeira como secretário ou secretária de educação colocar esse projeto no papel e irmos até Brasília apresentar para trazer esse recurso. A prefeitura já tem o terreno disponível, inclusive ao lado da atual escola Vilma dos Reis Correia, que é lá no bairro dos Nunes. Se, digamos assim, o espaço for pequeno, trabalharemos para que um novo espaço seja viabilizado, assim como a gente sabe que já existe uma demanda da creche e que estamos vendo que novos loteamentos estão saindo aqui no município, no perímetro aqui mais próximo da rodovia que liga Cesário com Bofete. Esses loteamentos, pela regra do código, tem que ter algum espaço, algum terreno cedido ao município. Então, por que não colocar uma creche nesses novos loteamentos que estarão saindo? Já temos um posto de saúde num loteamento recente e quem sabe uma creche nesse futuro loteamento que também está saindo. Problemas de infraestrutura da cidade, qual que você acha que é o mais emergencial? Emergencial, eu acredito que primeiro a gente precisa regularizar aonde é indústria, aonde é comércio e aonde é residência.
deixar bem desenhado através de um plano diretor aonde ficará cada coisa. Passado esse momento de sair do papel, eu acho que é imprescindível nós trazermos a subestação de energia próximo ao linhão do município. Não adianta falar que a subestação vai estar ao lado da onde tem algumas indústrias, sendo que o linhão não passa lá. O investimento torna-se caríssimo. A gente já tem um linhão passando pelo nosso município, então vamos colocar a subestação ao lado do linhão, através de uma redutora, iremos atrás da Eletro, que traremos o responsável para poder viabilizar esse terreno. E sobre essa questão das indústrias e infraestrutura, né, a gente também tem um gargalo dos caminhões que passam por dentro do centro da nossa cidade. A gente sabe que não existe hoje um outro caminho e que a consequência desses veículos pesados estarem passando por dentro da cidade se resulta na qualidade das ruas, que com o tempo vai acontecendo para nós. Então, será feito um estudo, a gente acredita na viabilidade disso, de ligar o bairro do Pirajibu, lá com a saída da estrada de Conchas, passando por trás da estação de tratamento da água e saindo ali próximo ao Zé do Tino. A gente vai fazer com que os veículos pesados não passem por dentro, só vai passar por dentro quem de fato precisa estar dentro da cidade, quem vai entregar mercadoria no supermercado, os ônibus com os alunos, mas quem tiver só de passagem, a gente vai construir esse elo desse anel para poder fazer o desvio. Isso seria viável a médio prazo, João? Porque não envolve muita burocratização com desapropriações, essas coisas? A gente sabe que a prefeitura não pode parcelar o pagamento disso, né? Tem que ser pago à vista. Então eu acredito que dentro de 4 anos será possível, mas é numa questão de médio a longo prazo. Não será no primeiro ano. João, e nessa parte ainda de infraestrutura da nossa cidade? Muita gente fica questionando sobre o asfalto das nossas ruas, porque é caríssimo fazer isso. Porangaba pretende, na sua administração, fazer a aquisição de maquinário próprio para fazer a colocação do asfalto, ou haverá uma contratação de empresa? Qual a sua ideia para a melhoria das ruas da nossa cidade? Agora, no final do ano, está tendo algumas ruas mais críticas, estão tendo já o recapeamento. Mas existem bairros como o bairro dos Lunes, que está numa situação precária, a população sempre fazendo cobranças. Existem ruas na Vila São Judas Tadeu, que agora algumas já foram arrumadas, mas outras ainda estão com problemas. Vila São Luís, tem a Rua Martim Ribeiro Bueno, tem a Rua Maestro Cesarino Antunes Corrêa, que todo mundo sempre faz cobrança. Quais seriam os trabalhos da prefeitura para solucionar esse problema? Bem, eu acredito que tem que ter um planejamento em relação a isso. O planejamento que a gente imagina vai se dar, a princípio, no curto prazo, através de empresas que prestarão esse serviço, pois o recurso para aquisição de equipamentos para melhorar a manta asfáltica, eu acredito que, a princípio, no curto prazo, é melhor investir esse recurso em equipamentos que vão melhorar nossas estradas rurais, que, em relação ao perímetro urbano, são infinitamente maiores, temos quase 400 quilômetros de estradas rurais no nosso município. Então, no curto prazo, vamos atrás de equipamentos para cuidar do rural e traremos empresas para poder cuidar do urbano. E, num médio e longo prazo, tentar viabilizar o recurso para que a gente possa ter uma usina ou alguma coisa no sentido de reaproveitar alguns materiais aqui na nossa cidade. A gente sabe quantas borracharias temos. Será que a gente não consegue triturar esses pneus e aplicar nessa manta asfáltica? Existem inúmeras formas de viabilizar isso. É só simplesmente se dedicar em relação a essa situação. Hoje mesmo, eu tenho visto alguns funcionários da prefeitura trabalhando numa nova avenida. Eu acredito que isso é válido, vai ser benéfico ali para a região. Mas por que trabalhar nessa nova avenida agora, enquanto temos bairros que já estão constituídos, já estão precisando há muito tempo e não estão sendo assistidos? Aparentemente o trabalho está sendo voltado para que
apareça que a prefeitura está fazendo alguma coisa. Só que eu acho que não tem que ser no sentido de se aparecer algo, tem que ser feito algo, é preciso ser feito algo quanto antes. E essa pergunta que eu fiz para você foi justamente para já encaminhar para o próximo. Porque nós falamos do perímetro urbano, dos problemas aqui, mas lógico que não vamos deixar de falar da zona rural. Problema da zona rural que mais recebemos aqui: condição de estradas e coleta de lixo. Aí é a nossa próxima pergunta: o que o seu plano de governo contempla para esses dois problemas que são corriqueiramente feitos pela população, que são periodicamente feitos a todo instante? São carros atolando. E já que você vai aproveitar para falar da coleta de lixo, você também citou um exemplo aí da trituração do pneu para fazer o asfalto corretamente, ecologicamente correto. O asfalto ecologicamente correto, que é feito com raspas de pneus. Já que você vai aproveitar para falar de asfalto e coleta de lixo, o que seu plano de governo também contempla para o meio ambiente, para a coleta de lixo tanto para o biodegradável quanto para o reciclável? Bem, a gente pensa em ter, em relação à coleta de lixo, pontos de referência em relação a tanto o lixo que é reciclável quanto o que não é reciclável. A gente fala de ponto de referência porque até 4 anos atrás o lixo sempre foi um problema, mas não é o problema que está agora. Foi aumentado esse problema, vamos dizer assim. E como que se aumentou esse problema? Retirando algumas lixeiras da zona rural. Então eu acredito que são 2 elos de um lado. Por que 2 elos? Existe a participação da prefeitura para fazer uma coleta decente em relação a esse lixo, e existe a parte do munícipe de fazer um bom destino do seu lixo que ele acaba gerando. Então é necessário para ontem uma campanha massiva de educação dos nossos munícipes para que dê bons destinos aos seus lixos através de pontos de referência. Eu moro aqui no bairro tal, eu sei que em tal lugar aqui do meu bairro é onde eu consigo destinar o meu lixo. Essa história de que o caminhão de lixo vai passar de casa em casa, a gente viu que infelizmente não funcionou. A ideia não era de todo ruim, mas na prática a gente viu que isso não funcionou, até porque a prefeitura está voltando a construir novas lixeiras. Então isso fica mais do que notório de que o plano na prática não se fez viável. Aumenta muito a logística de ponto em ponto. Né? Exatamente. E a gente tem que ter pontos de referência para poder fazer essa coleta de lixo, tanto no rural quanto no urbano. E aqui no urbano faremos a coleta de lixo através de containers com tampa, tentando viabilizar uma coleta mecânica para que a gente consiga fazer com que o coletor de lixo hoje, que é muitas vezes visto em detrimento em relação a algumas pessoas, coletor de lixo, não, é um trabalho fundamental e eu acho isso como um trabalho de saúde pública, que é o que ele faz para nós. Mas a gente vai transformar esse coletor de lixo em um agente ambiental, onde ele não vai se preocupar só simplesmente com a coleta, ele também vai, digamos assim, diminuir o seu trabalho em relação à coleta e trabalhar um pouco mais em relação à educação do nosso município. E as estradas rurais? As estradas rurais precisam ser, digamos assim, melhores colocadas à disposição do nosso município. A gente vê em alguns locais um trabalho sendo bem feito, em outros nem tanto. Então o que eu enxergo disso, o que eu tiro de lição em relação a isso? A questão da gerência desse assunto. O funcionário que está lá, ele tenta desenvolver o seu melhor papel. Mas será que quem é o seu superior imediato está acompanhando o que o funcionário está fazendo? Então precisa de pulso em relação a isso. E o pulso em relação a isso se dará não através de quem balançou uma bandeira para mim. Já estamos tendo assessoria de uma pessoa que trabalha numa concessionária de rodovias, que entende de pavimentação e que fará com que o nosso urbano e o nosso rural tenha condições de ir e vir. João, meio ambiente, também as pessoas falam demais do meio ambiente. E vira e mexe também nas redes sociais as pessoas falando que falta arborização em Porangaba. É viável fazer um trabalho de arborização
na nossa cidade, principalmente no perímetro urbano, que as pessoas falam mais que falta a área verde dentro do perímetro urbano. E o que dá para fazer junto com esse trabalho de arborização, agregando também a precariedade das nossas praças, que também precisam de um trabalho de reforma? Sim. Em relação a essa questão de arborização, eu enxergo que no curtíssimo prazo, nossa cidade está cada vez mais árida, seja dentro das avenidas, das ruas, tanto quanto os leitos dos rios. A gente precisa rearborizar a nossa cidade no curtíssimo prazo. Eu acho que isso é muito do viável, tendo em vista que no caixa da prefeitura por mês, hoje, há alguns anos, passa 2,5 milhões de reais. Então será que com 2,5 milhões de reais a gente não consegue plantar uma árvore que seja? Se a gente plantar uma por mês, que é muito pouco, em 12 meses teremos 12 árvores. E o que a gente tem visto plantado dentro da nossa cidade está cada vez mais árida. E um pouquinho mais no médio e longo prazo, a gente pensa em trabalhar o paisagismo da nossa cidade. Não é só simplesmente sair maquiando, pintando guia e sarjeta e malemar as lombadas para que em épocas mais festivas. Não, a gente precisa fazer com que a cidade seja mais agradável a todos nós, e não só em algumas épocas. Então é necessário sim um trabalho de paisagismo também na nossa cidade. Acho que a gente já falou de infraestrutura, saúde, educação, tanto de infraestrutura rural quanto urbana. Falamos de água. O que dá para falar mais é segurança. Na sua administração, se você for eleito, você enxerga que é possível Porangaba ter uma guarda municipal, e se você permanecerá com o serviço de monitoramento das vias públicas aqui em Porangaba? Bem, o monitoramento continuará, será ampliado inclusive. E em relação à guarda municipal, é um plano que consta dentro da futura reforma administrativa que a gente pretende fazer. A gente sabe que essa questão de segurança, tanto sobre o que o agente, digamos assim, de segurança tem que ter a sua remuneração, quanto o que ele se faz necessário para que ele tenha condições dignas de ser um agente de segurança, precisa de recurso. Então a gente precisa remanejar o nosso recurso, e uma das ideias de remanejamento de recurso também é através da reforma administrativa. Mas sim, é viável uma guarda municipal, armada inclusive. A lei não dá esse amparo de ter, existe um limite de calibre, mas é viável sim ter a guarda municipal e armada. E você falou sobre remuneração do servidor público, que já seria também a minha próxima pergunta. O que dá para fazer a médio, na realidade, eu gostaria que você respondesse que dá para fazer a curto prazo. Mas como tudo depende primeiro de uma reforma administrativa, pode ser, como você já falou, que venha a médio prazo. Mas o que você enxerga que dá para fazer no mais curto prazo possível para melhorar a situação do servidor público, principalmente os concursados, pessoal, o coletor de lixo que você citou, o varredor de rua, os professores, as enfermeiras. Não quero ser injusto com ninguém, mas o pessoal da linha de frente, da mão física de trabalho do poder público, o que dá para fazer de imediato para esse pessoal que está com um salário defasado demais? Bem, de imediato, agora em 2020, perdemos uma oportunidade de ouro de conseguir viabilizar um melhor pagamento para os nossos funcionários, onde a emenda que foi apresentada ao projeto dos subsídios do prefeito, do vice-prefeito, do secretário, dos vereadores e do presidente da Câmara não foi aprovada na Câmara. Se essa emenda que foi rejeitada em 2020 tivesse sido aprovada, em 4 anos a economia ao cofre público seria de R$1.400.000, se eu não estiver enganado na conta que a gente acabou fazendo. Imagina esse 1.400.000 retornando ao funcionário público, através de um benefício, seja na cesta básica, seja adequando a hora-aula do professor que está se fazendo necessário, seja melhorando o holerite daquele funcionário que recebe um salário mínimo, mas que a gente sabe que na prática não recebe esse salário mínimo.
bem os descontos e, consequentemente, acaba recebendo menos que isso, mas foi uma oportunidade perdida. Como a gente tenta viabilizar uma nova oportunidade? Reduzindo as secretarias. Hoje no município a gente mapeou que existem 12 secretarias, o nosso plano é trabalhar com 8. Tendo essa máquina mais enxuta, é o que eu volto a dizer, a gente consegue fazer um retorno melhor aos nossos munícipes. Tendo em vista que a prefeitura hoje, com 370 funcionários, é a maior empresa do nosso município, se o nosso funcionário não trabalhar em condições dignas e com vontade de trabalhar, que retorno o nosso cidadão vai ter? A gente vê 370 funcionários, muitos querendo trabalhar, muitos outros não querendo, fazendo o corpo mole, vamos assim dizer. Mas não, a gente tem que ter o ânimo e o gás de que a gente tem que retornar para o cidadão que paga os seus impostos e que é direito deles e dinheiro deles, que ele tenha uma cidade melhor para todos. João, eu acho que nós citamos aqui as principais áreas e eu vou dar um espaço aqui para você fazer as suas considerações finais. Mas antes eu gostaria que você falasse sobre a sua vice, a Maria José. Eu não sei se ela quer falar, Não? Não. Tá tímida. Eu sou tímida ainda. Então eu gostaria que você falasse como chegou até a Maria José, como você chegou até ela e qual função que você pretende colocá-la para auxiliar na sua administração, na sua possível administração. Entendi. Bem, em relação ao nome da Maria José Silva, muitos conhecem como Maria da Loja 100. Ela sempre foi uma parceira minha enquanto vereador, sempre foi de bons princípios, sempre teve o mesmo ideal que o meu. Então, em conversas há um bom tempo, a gente sempre deixou, digamos assim, como uma alternativa o nome dela. Mas a gente sabe que a política se dá através do voto dobrado, vamos assim dizer. E esse voto dobrado seria uma questão de agregar um novo grupo. E em conversas com outros grupos, isso não se fez possível. Alguns por um motivo, outros por outros, cada um com a sua particularidade. Mas a gente se fez por esse caminho através da Maria José, tendo em vista que outros não corroboraram, não compraram a nossa ideia. Cada um ao seu bel prazer. Mas a Maria é uma pessoa muito digna, trabalhadora, guerreira, que acorda cedo, que não tem, digamos assim, o corpo mole. O desafio que você põe para ela, o que ela não sabe, ela pergunta. O que ela sabe, ela faz muitíssimo bem feito, é de uma competência tremenda. E sobre o que ela irá fazer na nossa gestão, já estamos no fio do bigode que ela vai ter uma mesa ao lado da minha. Ela vai ser prefeita tanto quanto eu. Porque a gente sabe que eu, enquanto prefeito, ela, enquanto vice, os 9 vereadores, temos que trabalhar juntos, por um princípio e por um ideal. Então, não posso te dizer que ela vai trabalhar pela saúde, pelo esporte, pela educação, não. Ela vai trabalhar o mesmo tanto que eu irei trabalhar. E vamos atender a todos os munícipes na medida do possível. João, então eu vou dar aqui um espaço para você fazer as suas considerações finais. Você pode falar o que você quiser, pode emendar qualquer coisa que porventura você não tenha sido perguntado, ficou com vontade de falar. O espaço está aberto para você se comunicar com quem está nos assistindo. Bem, o que eu gostaria de deixar claro a você que está nos assistindo é que a sua cidade voltará a ser entregue para você. A nossa gestão não se dará de portas fechadas, trancado a 7 chaves, escondidos, digamos assim, não ficando claro, não ficando transparente o que está sendo feito. Então, as portas estarão abertas. E eu gostaria de deixar um recado aqui que é imprescindível, que infelizmente você não abordou, mas já vamos deixando aqui: emprego. Eu ouço muito nessa minha caminhada sobre emprego. Como que a gente pensa em viabilizar isso? Primeiro que a gente precisa reestruturar o nosso primeiro emprego, seja através da prefeitura, por ser a maior máquina do município, seja através de dando assistências. Então, como que a gente viabiliza essa assistência? A gente sabe que existem muitos munícipes que estudam fora e que, ao
finalizarem ou concluírem o seu curso, muitos deles acabam saindo por falta de oportunidade. Então, são dois caminhos a serem trilhados. Esses que concluem uma faculdade, a gente quer que ele fique aqui. E como que a gente vai tentar fazer para que ele fique aqui? Através de uma empresa que vai unir dois elos de uma corrente. O primeiro elo dessa corrente vai ser a junção dessa pessoa que está saindo da faculdade. O outro elo da corrente é a junção dos nossos aposentados. A gente tem inúmeros aposentados aqui na nossa cidade. Hoje, infelizmente, somos uma cidade de unitório. E esse aposentado vai dar uma assessoria, uma consultoria para essa pessoa que está saindo da faculdade e não tem tanta vivência de vida. Então, juntando os dois elos, quem sabe a gente consiga fazer com que essa pessoa permaneça aqui na cidade. Eu acho que é imprescindível o porangabense ficar em Porangaba. Eu não corroboro na ideia de que há muito tempo é praticado do porangabense que finaliza os seus estudos, tem que fazer a vida fora e regressa ao findar da sua vida, vamos assim dizer. Então eu acho que é preciso ser mudado isso. Mas isso nós estamos falando sobre quem tem os seus estudos. Aqueles que não têm tantos estudos assim, que a gente sabe que é uma parcela considerável do nosso município, como que a gente faz isso? Dando estudo a essa pessoa, seja um EJA, seja um curso profissionalizante, seja uma consultoria do SEBRAE, do SENAI, do SENAC, e trazendo o emprego não numa indústria com início, meio e fim, no sentido que vai fazer todos os elos de um produto. A gente pensa em ir atrás de empresas com pequenos empregos e através de inúmeros pequenos empregos, a gente tem chamado disso de pequenas empresas, grandes empregos, onde um elo da produção vai estar aqui na cidade e o nosso cidadão que hoje não está bem capacitado vai conseguir fazer parte daquele elo e, com o seu interesse também, que passa pelo interesse de cada cidadão, progredir na vida. Então a questão do emprego, nós estamos trabalhando em relação a isso. A gente sabe que no nosso mundo das ideias se torna viável, mas vamos fazer com que na prática ela de fato aconteça. Bom, gente, então é isso. Nós entrevistamos o João Paulo Urias, o João do Lua Bela, pré-candidato à Prefeitura de Porangaba. Finalizo enfatizando que nós convidamos os demais pré-candidatos que, infelizmente, disseram haver aí incompatibilidade de agenda. Mas nós entrevistamos o João Paulo Urias. Agradeço a você que nos assistiu. Muito obrigado e um grande abraço. Obrigado, João. Obrigado. Tudo de bom.